bem-vindos. Eu sou o professor Marcílio e vou estar com vocês nessa jornada. Eu acredito que estejam me vendo, estejam me ouvindo, né? Tá tudo bem? Tudo legal? Nós estamos gravando essa jornada. As trilhas são feitas pessoalmente às segundas-feiras. Por favor, aqueles que puderem, às segundas-feiras, às 17 horas, na sala 504, estaremos lá com as nossas trilhas. E as nossas jornadas, toda quarta-feira, às 15 horas, estaremos aqui no Teams. Peço a vocês que as trilhas presenciais estejam na sala 504, lá no Niterói, no nosso NPJ, na sala 504, na Rua da Conceição, na nossa Estácio. Estejam lá, que nossas trilhas de aprendizagem serão presencialmente. E aqui, as nossas jornadas, todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós faremos a jornada. Bom, hoje faremos nossa jornada de aprendizagem com petição inicial na prática. Eu não sei, aqueles do EP1 que já tiveram aula de TGP e processo de conhecimento, já iniciaram fazendo a sua petição inicial. Caso não tenha feito, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Como fazer? Porque eu já vou direto lá para o estágio, para o EP1, direto ao atendimento, no núcleo de primeiro atendimento do NPJ, da Estácio Niterói, já vou lá direto para o fórum e não sei fazer nenhuma petição inicial. Então, espera aí, vamos começar hoje essa jornada aprendendo a fazer essa petição inicial na prática. Mas sempre antes eu gosto de botar, antes de todas as minhas aulas, começo sempre com música. Eu acredito que música passa bem para a alma, me faz bem, e acredito que faça bem a todos. E também faço um vídeo de motivacional para que todo mundo comece bem a nossa matéria. Então, antes de iniciar a matéria propriamente dita... Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa quando faleceu. E ele escrevia à mão. Pela primeira vez, não é proibido fazer isso, eu folheei o caderno. Quando eu olhei, eu li o que Mário Quintana tinha escrito para o epitáfio dele, que aliás é o que está no túmulo dele. E quando eu li aquilo, eu quase caí de costas, porque Mário Quintana escolheu para o túmulo dele, como epitáfio, ali estava escrito a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. É óbvio que ele não copiou de mim. Sobre ele, que tem o mesmo nome que é o inicial, dizia dos Mários o melhor. E é claro que Mário Quintana, apenas a gente teve uma inspiração assemelhada. E uma coisa curiosa nessa inspiração é que ele mandou escrever algo no túmulo dele que parece piada e não é. É uma das coisas mais fundas que vem junto com o faça por merecer. Ele mandou escrever no túmulo dele, e lá está. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou, na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, no dia que eu me for, eu me vou. E você também. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar. Ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido porque não nos fariam falta. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo o verbo para morrer e para esquecer tenham aproximação, que é letos, da onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava,
você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai no dia 2 de novembro, nos países que comemoram, né, o dia de finados, e você passa por um túmulo, não tem flor, está acabado, está descuidado, aí morreu. Não por causa do túmulo, por causa do esquecimento. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, der risada por algo, ter saudade, querer que você estivesse junto, guardar uma receita que você deixou, pegar algo que você tinha contigo, você continua vivo ou vivo. Claro, porque essa pessoa faz falta. E no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga assim, o Cortella faz falta. Só que só tem um jeito de fazer falta. E eu já escrevi sobre isso e digo sempre. O único jeito de fazer falta é as pessoas te levarem para dentro delas. Você precisa ser levada para dentro. Você precisa ser importada. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém que te ajudou, alguém que te cuidou, alguém que te acarinhou, alguém que te protegeu, alguém que contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. A fama passa. Há momentos em que as pessoas falam porque eu apareci em algum programa de TV, ou lancei alguma coisa, ou fiz uma palestra, ou tem fake news, ou tem coisas verdadeiras que não são fake, mas são news. Daqui a uma semana, um mês, 2 anos, vai embora. A fama passa. Claro, muita gente é importante e não é famosa. Enquanto nós estamos aqui agora, por exemplo, tem alguém no hospital aqui perto, uma auxiliar de enfermagem, tirando escaras de alguém que está em coma 3, 4 meses, que não é conhecida, mas é absolutamente importante. Aquela pessoa que está sendo cuidada nem sabe que está sendo cuidada. Quantas pessoas agora à noite, enquanto nós estamos, por exemplo, nessa reflexão, estão cuidando dos nossos, cuidando das nossas coisas? Claro, são pessoas que são importantes, não são famosas. A fama passa. Claro que tem gente que é importante e famoso. Jesus de Nazaré, Sócrates, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Tanto faz se você é cristão ou não, católico ou não, mas a mulher disse uma frase um dia, ela não é incontroversa, mas ela disse uma frase um dia que é complicada. Disse um dia a Madre Teresa: difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém que lá na Nigéria é atingido pelo fundamentalismo. Ficar traumatizado porque alguém foi atingido por um terremoto, um furacão. Claro. Mas dura amar o próximo. É o que está na tua rua, na tua praça, na tua casa, na tua cidade. Há pessoas que são importantes e famosas. Martinho Lutero, Sócrates, Nelson Mandela, homens e mulheres que têm uma fama, mas que foram importantes. Aliás, são pessoas afamadas. E há outras que são difamadas. Pessoas que na história, que se não existissem, falta alguma fariam. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros tantos que a gente pode nomear a escolha atual ou futura. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina, eu só consigo ficar se eu for levado para dentro, se eu for importante. É bem interessante, é bem colocado. Sempre que eu gosto muito do Cortella falando, eu acho muito interessante a gente sempre destacar essa importância. Existem pessoas famosas e pessoas importantes. Nem sempre famoso é importante, vale a pena isso. Eu só dei uma parada aqui para Milena, pode falar, você levantou o braço, você quer perguntar alguma coisa? Eu estou cuidando aqui do chat, tá? Professor, eu não entendi porque... Falar? Eu não entendi porque lá no NPJ falaram pra gente que ia ser só trilha, não tinha nada sobre jornada.
É que ela quis aproveitar e colocar a jornada para que vocês possam fazer mais atividade, entendeu? Tanto é que a trilha é obrigatória e a jornada é uma sugestão. Então, mas lá... Horas. Vocês vão ter horas, que vão valer horas, mas não é obrigatório como a trilha. A trilha é obrigatória, tem que ser feita a trilha. E a jornada são palestras que são disponíveis para você possa fazer mais horas, entendeu? Entendi. E essa trilha, ela é presencial, mas a gente não consegue presencial, porque a gente trabalha. Se não conseguir, você pega e assiste o vídeo que ela vai estar gravada, entendeu? Ah, beleza. Aí faz atividade e entrega lá para a Yasmin ou para a professora Rafaela. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Sempre no final eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, para que possa gratificar com nota. Mas a preferência é que tenha que, se possível, ir presencialmente, tá? Mais alguém? Não? E sempre que vocês quiserem perguntar, ou levanta a mão, sem problema nenhum, eu dou a voz. E se não conseguir, não gosto de falar, pode escrever no chat, que eu estou também controlando o chat para poder responder no chat, tá? Bom, vamos então só esclarecendo. Trilha é obrigatório. Você tem que ir, se você não puder ir, assiste o vídeo e tem atividade, tá? O vídeo já disponibilizei nessa mesma sala que vocês estão. E a jornada é a possibilidade de você ganhar mais atividade, ainda mais horas AAC e horas de estágio, tá? Então, se possível, faça as duas. É sempre bom. Quanto mais, melhor. Lembra sempre disso. Vocês vão sentir falta dessa possibilidade de fazer mais horas e mais atividades para esclarecimento futuro. Isso é muito importante na nossa vida. A prática ajuda demais. Vocês não têm ideia de como faz falta esses ensinamentos. Mas vamos lá. Dando início à nossa jornada, sujeitos do processo são chamadas partes no processo, tá? Quem são essas pessoas? O processo é composto por quem? São sujeitos do processo. Então, vamos falar de todo mundo. Sujeitos do processo são as partes, o juiz, o oficial de justiça, tudo isso são sujeitos do processo. As partes são também sujeitos do processo que utilizam o poder judiciário para solucionar o conflito existente, ou seja, existe um conflito dentro da sociedade, eu quero a prestação jurisdicional do Estado para que o Estado solucione o conflito. Se você não pode resolver, joga na mão do Estado. E o Estado vai prestar jurisdição para solucionar esse conflito. Isso é uma obrigação, um dever do Estado garantido na própria Constituição e, nesse caso, no próprio CPC, no Código de Processo Civil, também determina essa obrigatoriedade do Estado prestar jurisdição. O artigo é o artigo 77 do CPC, que fala das partes, tá? Sujeitos do processo, é todo mundo envolvido no processo. Entre eles estão as partes. O artigo 77 do CPC determina, além de outros previstos desse código, são deveres das partes e seus procuradores, então englobam aquela parte que está buscando o seu direito jurisdicionado pelo Estado, ou seja, a pessoa que está buscando a solução do conflito, e os procuradores, aí entra a gente, os advogados. Dever é diferente de obrigação, lembra sempre disso. Dever é aquela obrigação que eu sou obrigado a fazer, e se eu não fizer, eu sofro uma sanção. Por isso que, quando a gente coloca dever, é muito mais que obrigação, tem sanção, tá? Então, são deveres de todos, além daqueles previstos no próprio CPC e nas legislações esparsas ou extravagantes, e qualquer um que participe do processo, aí entra testemunha, perito, entra todo mundo, tá? Inciso primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Ah, professor, perjúria é testemunha. Sim, mas a sanção que eu posso aplicar é a questão da cooperação de boa-fé que as pessoas têm que ter no momento que expõe o fato. Tem que tomar cuidado com isso, tá? A má-fé, o perjúrio é testemunha. A utilização de má-fé é sanção às partes e ao advogado também. Toma cuidado com isso, tá?
e você manda sempre o seu cliente ou aquela parte que está pedindo o seu patrocínio, que assine a petição inicial que você está fazendo, porque a verdade está sendo dita por ela, e ela avança aquele que foi dito pelo advogado. Se não, na hora da audiência, ela vira para você e fala: foi o meu advogado que escreveu isso, eu nunca falei nada disso, não. Olha você metido numa enrascada porque você foi desenvolver o raciocínio e não foi da parte. Então, toma muito cuidado com isso. 2, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando ciente de que são destituídas de fundamento. Falar, jogar barro na parede para ver que cola, se cola. Toma cuidado com isso. Isso é má fé. Isso é falta da licitude processual. Nós temos a lealdade processual que deve ser levada a sério. As pessoas ficam brincando, jogando barro na parede para ver se cola, e isso dá problema, tá? Inciso 3º, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço da sua efetivação. Olha a doideira. Olha o que está acontecendo com o nosso judiciário, com nossos procuradores e as partes que estão fazendo, e todo mundo está contra a legislação. Tem que ter muito cuidado. E eu falo o tempo todo, eu sou professor de processual, eu sou advogado, militante, e eu digo, e sem contar, sou aposentado de serviço público, e sem contar que eu faço questão de deixar bem claro para os meus alunos: lealdade processual, tenha lealdade processual. 5, declinar, no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, um endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Colocar o endereço certo, para que eu não ficar voltando no ofício de oficial de justiça, o oficial de justiça não ficar batendo porta na cara, e depois, ou então você ficar reclamando de intimação por WhatsApp. Então, bota o endereço correto, que o exercício da atividade jurisdicional vai ser feito de forma correta. 6, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Não vem com invenção, tá? Não inventa besteira. Inventar uma teoria, entendo completamente, mas não coloca inovação ilegal. O problema não está na sua teoria, que é uma teoria incorreta. O problema é a sua teoria ser ilegal. Toma cuidado com isso, tá? Você pode formular a teoria que você quiser, da forma que você quiser, não há problema nenhum, é para isso que servem as doutrinas. Agora, questões de ilegalidade, aí nós temos um problema sério que você vai ter que responder no devido processo legal. Toma cuidado com isso, que as pessoas estão brincando, tá? 7, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso, parágrafo 6º do artigo 246 desse Código da Administração Tributária para recebimento de citações e estimações. Olha que legal! Você tem que declarar onde você exerce sua atividade profissional, e as partes também, e até mesmo para fins de tributação, o recolhimento que você faz de honorários, ou a parte recebe, ele tem que declarar isso, e às vezes não faz. Então, eu gosto de começar a falar sobre a petição inicial, deixando bem claro que as pessoas têm que falar a verdade e ter lealdade processual, e sempre deixar atualizado para fins de tributação os endereços, tá? E depois não deixa de declarar, recolher a parte do leão, recolha a parte do leão. Juiz também é sujeito do processo? É sujeito do processo, na condição de representante do Estado. O juiz não é o Estado. Nós temos juiz de primeira instância, juízes de segunda instância, em diante de jurisdição superior, que são chamados, às vezes, desembargadores, são chamados de ministros, são os colegiados. O juiz representa o Estado. Então, é uma função jurisdicional, sendo responsável pela condução e julgamento do processo dentro dos limites propostos pelas partes. Então, o juiz, ele atua ali representando o Estado, ele vai mediar a audiência? Vai. Ele vai presidir a audiência? Vai. Então, o presidente, quem conduz a audiência é o juiz.
Se por acaso você começar a querer conduzir, ele vai ficar irritado, porque cabe a ele. Você pode chamar a ordem, pode chamar a lide, a atenção da necessidade de se julgar a lide, mas você não pode tomar o lugar do juiz que preside aquela audiência ou preside o processo. Tá? Toma cuidado. E às vezes o pessoal fica, o juiz quis mandar na audiência. Claro, ele que preside a audiência. Então, por favor, toma cuidado. O artigo 141 do CPC fala exatamente isso. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Não pode decidir extra petita. Extra petita é o que foi pedido, só o que a lei determinar a ele. Então, está no limite legal, sendo-lhe vedado o conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Iniciativa de ofício não cabe a ele. Tá? Ele está limitado no artigo 144, brincadeira, né? Dos limites do artigo 144 e 145 do CPC. Toma muito cuidado com isso, tá? Professor, o senhor fala sempre toma muito cuidado. Porque eu estou orientando estudantes de direito, eu não estou orientando advogados. No momento que você estiver já advogando, aí eu vou deixar a seu próprio critério. É com você que vai sofrer as consequências. Mas, sendo meu aluno, eu preciso alertar para todas as situações que possa acontecer e, principalmente, para fins que você não cometa gafes, tá? São auxiliares da justiça, então são sujeitos dentro do processo também, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador judicial, o intérprete judicial, o tradutor judicial, o mediador, o conciliador judicial, o partidor judicial, o distribuidor, o contabilista judicial, o regulador de avarias. Isso cai em exame de ordem, que é uma coisa maravilhosa. O regulador de avarias é aquele que, quando tem um incidente em que se tem que levantar o sinistro que aconteceu, o dano causado naquele incidente, seja em portuário, por exemplo, que acontece, um navio bateu, um container caiu, nós temos o regulador de avarias que vai levantar qual foi o dano ocorrido ali e os valores. Toma cuidado, que isso é questão de exame de ordem. Eu acho interessante ressaltar aqui esses auxiliares da justiça. Cai em concurso também, concurso para Tribunal de Justiça, por exemplo, se você quer ser um servidor público de nível superior, você tenha certeza que no provão sempre cai uma múltipla escolha dessa. É sempre bom. Tá? Continuando, Ministério Público, tá? Ministério Público, artigo 127 a 129 da Constituição Federal, e dentro do nosso Código de Processo Civil, o artigo 176, tá? É o representante dos direitos difusos, do idoso, dos menores. Temos sempre cuidado, o PMP sempre vai participar como interventor nesses casos, o fiscal da lei. Ele não vai ser nenhuma das partes, ele é o fiscal da lei. E desse caso da Defensoria Pública, na Constituição Federal, o artigo 135 e 134 e 135 da Constituição Federal, e do CPC de 185 a 187, a função dele é garantir o acesso à justiça. Se você não tem advogado, vai pelo defensor público. E detalhe, dê graças a Deus que Brasil e Argentina hoje são os únicos países no mundo que têm defensoria pública civil, porque nos outros países tem defensoria pública criminal, defensor público criminal. Aqui no Brasil e na Argentina são os únicos países que têm defensoria pública civil. Tá? E as pessoas só acham que a defensoria pública é horrível. Vocês não viram em outros países que nem tem. Então, nós temos aqui a duros trancos, a sucateada, temos como polícia, mas temos que dar valor e tentar melhorar aquilo que nós já temos. Tá? E os advogados, nós advogados, somos essenciais ao funcionamento da justiça, tanto é que, segundo a Constituição, no seu artigo 133, é indispensável a administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Se você só fizer ilegalidade, você está ferrado. Se você faltar deslealdade processual, vai responder também pela má-fé junto com o seu cliente.
Então, muito cuidado no exercício da sua atividade profissional e você aí no estágio, na hora que você faz a petição, a pessoa muitas vezes está querendo só ganhar dinheiro. Então, toma cuidado, começa a atuar já desde o momento que você está no seu estágio de EP1, começa a atuar profissionalmente. Você não é um copia e cola, você não é o copia que faz a petição do jeito que a pessoa quer. Ouve o que a pessoa quer, veja se realmente há direito ali, se não há direito ali, se há uma irregularidade, e orienta. É para isso que nós estamos no por isso que se chama Núcleo de Práticas Jurídicas e Núcleo de Primeiros Atendimento, Primeiro Atendimento, NPA, é para você atender e ouvir a pessoa para ver se realmente ela tem esse direito, tá? Que às vezes foge o direito dela, ela acha que tem direito. Toma muito cuidado com isso, tá? Bom, entrando propriamente dito, professor, esse material vai ficar disponível para a gente? Não vai? Vou botar, eu fiz uma pasta dentro da sala de palestras, eu fiz uma pasta em vermelha, ela está até uma pasta vermelha, escrito EP1. Nessa pasta vermelha, eu estou botando todos esses slides que para vocês possam utilizar e tirar algumas dúvidas. Eu deixo lá esse material porque eu acho que a informação, cultura e educação tem que ser difundida. Eu sou a favor de pessoas que gostam de estudar ter acesso a material. Eu sou a favor disso. Agora, se você for publicar, comercializar, aí eu quero meus direitos autorais. Aí, não, eu quero um pedaço dessa fatia. Agora, gratuitamente, está à sua disposição, pode fazer, pode acontecer. E vamos, então, ao processo de conhecimento. Como é o processo de conhecimento? Para poder ensinar a petição inicial, eu tenho que dar uma geral no processo de conhecimento para quem não fez ou para quem já fez, para lembrar, e quem não fez, para pelo menos ter uma ideia. A fase postulatória, o processo de conhecimento, é aquele lá na primeira instância, o primeiro grau de jurisdição, onde a gente começa toda a ação. É a nossa fase postulatória. Você vai postular com a sua petição inicial. É exatamente aí que nós estamos, na petição inicial. Como eu faço uma petição inicial? Depois da petição inicial, dentro da fase de conhecimento, nós temos audiência de conciliação e mediação, reações do réu, reações do que for apresentar, nesse caso, contestação do réu, tá? Depois da fase da audiência de mediação. Aí a fase saneadora poderá ter uma providência preliminar, uma discussão sobre algumas coisas preliminares. O juiz pode julgar no estado que está, porque não existe necessidade de fase probatória. No juizado, por exemplo, acontece isso muito. A petição é toda eletrônica, o 4.0 eletrônico, é todo eletrônico processo, não há necessidade de provas, porque você apresentou na sua petição inicial todas as provas que seriam necessárias, provas documentais ou transcrição. Não vai botar aquele linkzinho do inferno. Eu vejo aquele pessoal que coloca linkzinho para o vídeo, linkzinho para o áudio. Como assim? Como você vai botar um link? Pelo amor de Deus, toma cuidado com esse visual. Toma cuidado com o visual, que não é bem assim que funciona, não. O Poder Judiciário, o programa, a plataforma do Judiciário, não pode fazer link para fora. Não tem link para fora. Então, faz degravação da coisa, junta nos autos. Aí você vai ter uma prova consumais. Ou então, se você não faz em juizado especial, faz em vara cível, para poder juntar em mídia. Em mídia, não tem nada na nuvem ainda, não. O Tribunal de Justiça não tem. Você anexa documental, não tem anexo de mídia ainda, não. Quando nós já temos na polícia. Na polícia, por lei Maria da Penha, por exemplo, nós temos condições de anexar vídeos lá no nosso inquérito, mas não temos ainda externamente no PJE como anexar mídia. A mídia tem que ser lá entregue. Então, toma cuidado o que você vai fazer, tá? Na fase probatória, nós teremos a audiência, instrução e julgamento, a produção das provas, a fase decisória com o juiz prolatando a sua sentença, a sentença podendo apresentar o recurso, né, no grau que for de recurso, ou se não apresentar o recurso, a coisa é julgada, a sentença transita em julgado, temos a liquidação da sentença e o cumprimento da sentença.
Nossa fase aqui do nosso primeiro dia de jornada, que é uma jornada, porque, se vocês repararem, é bastante informação, eu tenho muita coisa para falar, eu dou aula de TGP, eu acho muito interessante falar de processo de conhecimento, gosto de recursos, gosto de tudo. Tudo direito eu gosto. E falo demais. Nós já temos aqui quase meia hora, 40 minutos falando, porque tem muita coisa para falar. Não sei nem se eu vou conseguir falar de petição inicial toda hoje, mas eu posso garantir a vocês que, pelo menos, noção você vai ter. A petição inicial, então, requisitos da petição inicial, 319 e 320, emendar a inicial, porque você fez alguma besteira e não colocou na inicial, 321, tá? E você emenda a inicial. O pedido, 322 e 329, isso tudo do CPC, tá? Do Código de Processo Civil. Deferimento ou indeferimento do seu pedido. Praticamente, a petição inicial tem que se resumir nisso. E quais são os requisitos da minha petição inicial, professor? Pelo amor de Deus, eu gasto 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo for, porque eu fico repetindo isso aqui o tempo todo, 319, pelo amor de Deus, tem que ter, a petição inicial tem que ter os requisitos do 319, é obrigatório ter os requisitos, o que está determinado no 319 do Código de Processo Civil. Sempre não inventa moda, não vai inventar coisa. Você tem que ter o 319 completo. Primeiro, endereçamento. 319 diz, 319 do CPC, tá? 319 que eu estou falando é do Código de Processo Civil. Não estou falando do penal. Processo penal você tem que ir lá com o seu professor. Tanto é que a petição inicial do processo penal é diferente do processo civil, que não tem petição inicial. Ou é criminal, é queixa-crime, notícia-crime ou denúncia. Tá? Não tem petição inicial. Petição inicial é só no cível. Cível, tributário, administrativo, trabalhista, mas penal não me vem falar de petição inicial em penal. Aí você vai lá discutir com o seu professor de penal. Comigo, não. Tá? Comigo, a petição inicial conterá. Então, petição inicial tem que ter juízo a que se dirige. Então, não vem falar excelentíssimo senhor doutor juiz. Você está se dirigindo ao juízo. Toma cuidado no exame de ordem, pelo amor de Deus. Se você for fazer a sua petição inicial aí no juizado, você vai fazer, para mim não interessa, é prática. Prática, você falta excelentíssimo, excelentíssimo juiz, como alguns fazem, ou doutor juiz, isso aí é com você. Não estou nem aí, porque na prática é você. Porém, eu preciso ter atenção total com você como aluno. No exame de ordem, você tem que colocar juízo ao juizado especial civil, ao juizado especial criminal, ao juiz de direito da tal vara, ao juízo de tal vara, ao excelentíssimo senhor doutor juiz, você já está cometendo um erro no exame de ordem segunda fase. No momento que você faz o peticionamento. Então, é ao juízo. A petição tem que ser dirigida ao juízo. Não é excelentíssimo senhor doutor juízo. Juízo é o ente, é a jurisdição. Tá? Então, é ao juízo de direito, ao juízo da quinta vara de família, ao juízo da vara de família, tracinho. Mas, pelo amor de Deus, não me bota excelentíssimo senhor doutor ou ilustríssimo doutor juízo, porque é o juiz que tem isso. E no endereçamento é ao juízo. Segundo, os nomes, nome completo, prenome e sobrenome. Nome, Marcílio José da Cunha Neto, é meu nome. Marcílio é o meu prenome. Meu sobrenome é Cunha. Então, os nomes completos, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, então, estado civil. Se você é estado civil, por que está separado, professor? Por quê, meu Deus? É porque estado civil só tem solteiro, casado ou viúvo. União estável é outra coisa no estado civil. Isso também acontece em concurso, exame de ordem, as pessoas erram. Me deixa desesperado quando vejo isso. Estado civil e união estável. Não, então, estado civil, eu sou solteiro, estou em união estável. Tá? A profissão, o número de inscrição no cadastro pessoa física, CPF, ou, se for pessoa jurídica, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ.
tá? O endereço eletrônico. Tem que ter endereço eletrônico. Se o cliente não tem, faz um. Faz um. Lá na hora, manda fazer um endereço eletrônico para ele e manda ele começar a entrar dentro. Ah, mas professor, ele tem 80 anos, eu entendo. Deve estar acompanhado de alguém. 80 anos não vai no projeto sozinho. Não vai no NPA sozinho. Nem vai procurar um advogado sozinho. Vai estar com alguém. E você vai ter que explicar a essa pessoa que ela tem que ter e-mail e tem que, para poder ser citado. O processo agora é tudo eletrônico. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Ah, mas eu sei, mas tem que cumprir o que é exigido no CPC. Tá? Endereço eletrônico, então o nome da pessoa, arroba, e vê lá o endereço eletrônico da pessoa. O domicílio e a residência do autor e do réu. Você tem que saber o domicílio do autor e do réu. Ah, não sei do réu. Eu vou falar daqui a pouquinho, se você não souber o endereço do réu. Tá? Mas, a princípio, tem que saber. Tá? Olha só, domicílio, você já teve direito civil partidário, você não teve, é a união de dois elementos. A residência, o local físico, com a vontade de ficar naquele local, que é apresentada, então, é que vem um comprovante de residência que o pessoal pede, conta de luz, água, que tem vontade de ficar lá. Né? Bota o nome da água, exatamente o que você quer lá. Bom, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Segunda parte, por isso eu gosto de separar. Por isso que eu gosto de botar fatos, fundamentação legal do pedido, valor da causa. Eu gosto de botar tudo separado para eu não esquecer de nenhuma exigência do CPC. Exigência legal é exigência do CPC que tem que ter. Você pode botar mais, professor? Por exemplo, não estava identidade aqui. Eu posso botar? Pode e deve. Você não pode deixar de colocar isso que está elencado aqui. Isso que é obrigatório, você tem que colocar. Tá? Fatos e fundamentos jurídico do pedido. Fundamento jurídico é o quê? Fundamentação legal, meu Deus do céu. Aí vem uma pessoa desorientada, tá? Eu não posso falar a palavra politicamente incorreta, é uma pessoa desorientada, meio confusa, e fala que o juiz tem que saber a fundamentação legal. Isso é lá na sua prática. Na sua prática, é problema teu. Você deixa lá sem fazer a fundamentação legal, é problema teu. Meu problema, se você é aluno, é exame de ordem. Você tem que fazer a fundamentação baseada no artigo tal, da lei número tal, do Código Civil, Código Penal, do diabo que for. Você tem que fazer corretamente, porque a sua avaliação vai ser em cima daquilo ali. A tua responsabilidade é passar no exame de ordem, é fazer a petição com a fundamentação legal. Se lá na tua prática você acha que não precisa, a causa é tua, a responsabilidade civil é sua. Agora, aprendendo aqui, não vem falar, professor Marcinho disse que não precisa. De forma nenhuma. É exigência legal. O CPC exige que tenha a fundamentação legal dos pedidos. Tá? 4. O pedido com as suas especificações. Especificações é exemplo, que seja ressarcido dano moral. Dano moral tá. Relativo a quê? No valor de quanto? Não é só falar dano moral. Qual dano moral? Mensura para mim. Dano moral por ter ficado esperando mais de 5 horas, ficado no telefone 300 mil vezes, a luz que eu gastei, o tempo que eu desperdicei, dano material, está aí, você tem como provar. E o dano moral? Eu quero que você mensure. Qual foi o seu dano moral? Tem conta de psicólogo que você teve que ir? Você teve um problema, bateu com o carro? E por causa da distração, eu quero que você me diga, me dá a fundamentação dos seus pedidos e me fala as suas especificações, detalha, é o detalhe e o valor, me mensura aí, se tu está pedindo indenização, então tem que mensurar o valor, né, que seja, a não ser que você vote, que seja arbitrado por Vossa Excelência, tá? Aí sem problema. Agora, tem que ser líquida, seu pedido tem que ser líquido, tem que falar quanto, o que, de que forma, como, se é uma obrigação de fazer, qual é a obrigação de fazer, se é uma obrigação de dar ou entregar, o que, quanto, de que maneira, você tem que especificar. Não bota geral, não, pelo amor de Deus. Tá? O valor da causa, toda causa tem um valor, está no próprio CPC. Se é alimentos, por exemplo, porque o valor da causa de uma pensão de alimentos. Tá legal. O CPC já determina ali qual é o valor da causa. Diz que é o valor que você pediu, por exemplo, pedir R$1.000
pensão de alimentos multiplicado por 12. Por que 12? Porque é o tempo que pode durar o processo. E você vai ter ali o valor da causa. Então, cada causa tem um valor. E onde é que está escrito? Como é que eu mensuro isso? Primeiro, se o dano é material, é mais fácil. Está ali no seu pedido. Agora, se são demandas inanimadas, são demandas que não têm valor, vai ser o que você pediu, ou que o próprio código determina. A legislação do código fala quais são os valores dados à causa. Tá? E sétimo, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Olha que legal. Se você não colocar, o juiz vai mandar você para mediação e conciliação. É a mesma coisa se você não tem que optar pelo 4.0 eletrônico, quando é todo digital. Ele já bota automaticamente se a questão for toda digital. Você tem que falar que não quer. Tem algumas especificações de trabalho aí que vocês vão aprender. Mas já no EP1, lá no juizado especial, é tudo direto no juizado, vai ter direto conciliação ou mediação, se for o caso. Mas tem que colocar se aceita a mediação ou a conciliação anteriormente. Tá? Parágrafo 1º, 319, ele é o básico da sua petição inicial. Tem que colocar o que está escrito na petição inicial. Por favor, a exigência do 319. Sempre coloca o que está exigindo. Não adianta ficar de choradeira, não vou colocar, porque o juiz tem que saber, vai se dar mal, vai te dar problema. Então, muito cuidado com isso. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, inciso 2º, nome. Não sabe onde é que está. Não sei como é que é o nome do cara. Então, você vai entrar, aí tem uma tutela de evidência, tá? Tem um pedido que você pode fazer, uma tutela de evidência, que você não anotou, só anotou a placa do carro, você não sabe quem é o dono, ou não conseguiu informação. Você pode requerer ao juiz a diligência necessária para a subvenção. Olha, excelência, o carro que bateu foi placa tal, porém eu não tenho o nome do proprietário, nem sei quem era que está dirigindo, peço a vossa excelência uma tutela de evidência. Isso aí são tutelares. Eu dou também essa parte de tutelas antecipatórias. Eu adoro o direito por causa disso. A gente estuda feito uma pessoa confusa, uma pessoa necessitada, para poder desenvolver depois o nosso raciocínio. Eu garanto a vocês que é muito legal. Vale a pena, professor? Vale a pena, porque você pega e começa a dominar a informação. Tá? Então, você pode pedir que o juiz faça as diligências e mande ofício ao Detran, à Receita Federal, para saber quem é a pessoa. Tá? Você tem todo o direito de fazer isso. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2, for possível citação do réu. Não sabe quem é, não sabe onde é que está, não anotou nem a placa? Vamos fazer... Como é que a gente vai entrar com o processo? Fica difícil, né? Fica difícil. Eu preciso da câmera de identificação do aeroporto. Beleza, tem que ter um jeito. Se tiver um jeito, não vai ser indeferido. Agora, se você não sabe contra quem você vai entrar, aí é muito difícil o Estado lhe dar a prestação jurisdicional. Tá? Parará, terceiro, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente onerosa o acesso à justiça. Então, olha só. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Não vai ser indeferido. Vai ter que pedir. Só quando esgotar as possibilidades, aí sim vai ser indeferida. Então, mesmo que seja oneroso, vai ser muito oneroso a gente fazer uma citação nos Estados Unidos. Justiça gratuita vai ser muito oneroso. Não interessa. A própria legislação diz que não adianta, vai ter, só quando não restar mais possibilidade de nós conseguirmos, aí o juiz poderá indeferir por impossibilidade de citação da pessoa. Tá? Então, procura sempre saber o endereço, só vai ficar demorando o seu processo, tá? Só vai demorar muito. Esse é o problema. 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis da propositura da ação. Então, na inicial, você tem que juntar todo documento que você dispõe naquele momento para dar razão à sua inicial, ao seu pedido. Você pega e junta ali todos os documentos.
Ah, professor, não consegui. Olha, você poderá juntar posteriormente, mas tem que justificar o motivo, tá? Vai ter que justificar o motivo. Tá? Todo documento posterior, da juntada posteriori, vai ter que ter justificativa muito bem feita por que você juntou depois, tá? Que o juiz vai poder acatar ou não. E seu ex-adverso não vai deixar barato, não. Ele vai querer saber por quê, porque ele não pôde impugnar o documento por isso. 320, já falei, 321, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, olha só, mesmo que você fez uma monte de besteira, você fez uma porcaria de petição inicial, está tudo errado, está tudo cheio de erro, o juiz pode autorizar, pode não, deverá, aí que eu gosto disso, determinará que o autor, isso é uma imposição ao juiz, tá? Ele não pode definir, determinar que o autor, no prazo de 15 dias, você tem o prazo de 15 dias, a emenda complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Informe o autor isso, informe o autor aquilo, diga sobre isso, diga se o juiz vai ser seu professor. Ele não vai ficar muito contente, não, tá? Ele não vai ficar muito contente, não. Mas ele pegar e vai ter que dizer e você vai ter que preencher. Por quê? Parágrafo único do 321 diz: se o autor não cumprir a diligência que o juiz pediu, o juiz, no prazo de 15 dias, aí o juiz poderá indeferir a petição inicial. Aí você vai para o buraco. Tudo aquele trabalho que você teve, acabou. Vai para o buraco. Tá? Então, petição inicial, sempre 319. Começa no 319, começa a pedir ali. Tá? O 319 é essencial. Por quê? Porque tem os dados da parte, tá? Os nomes, prenomes, tem o juiz que se dirige, por quê, tá? A qual direito, toma cuidado, a competência, a jurisdição, tem que lembrar lá no início do artigo 1145 do CPC, para ver a jurisdição de quem é, a competência de quem é, lembra esses básicozinhos, tá? Terceiro, fatos e fundamentos do pedido. O fato é porque, quais são os fatos? Tá? Olha, foi porque ele bateu no meu carro, me causou prejuízo, fundamentação, de acordo com o artigo 136, combinado com o 927 do CPC, do Código Civil, aquele que causa um dano, tem que ressarcir o dano, olha só a fundamentação legal sendo criada aí. Tá? Então, muito cuidado com a falta disso. Eu trouxe um exemplo, tá? Com relação a isso, para que vocês possam dar um parâmetro, mas precisa da minha explicação. Tá? Primeiro, como eu faço a petição? Bom, você tem que ter a fonte, tamanho 12, e a preferência é Time New Roman, não é Arial. Isso é... Professor, de onde você tirou isso? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso não está na lei. Isso é a regra da ABNT, Documentos Administrativos. E aí a gente utiliza, se alguém um dia vier te perguntar, como é que você sabe que é isso aí? Você esfrega na cara dele, eu mando um link para ele, da Associação Brasileira de Normas Técnicas com relação a documentos administrativos do poder público. Está lá. Tá? Então, a fonte é o tamanho 12, Time New Roman, espaçamento entre linhas, a preferência é 1,5, para não ficar muito juntinho. Tá? Aí, endereçamento. Toma cuidado, do penal ainda permanece esse litígio, senhor doutor juiz de direito. É em penal. Civil, trabalhista, administrativo, o direito em si, não penal, é ao juízo da vara. Toma cuidado, que é sempre dirigida ao juízo. Depois, lembrando lá do direito, se houver, porque vocês estão acostumados a pedir gratuidade. Pedir gratuidade, aí não precisa disso. Aí você não vai peticionar ad eterno pedindo gratuidade. Você vai pegar um juiz que tem que recolher igreja. Igreja do lado direito, passado 2 espaços, você do lado direito bota o número da igreja de recolhimento. Bota na petição inicial, sim. Você tem que lançar lá no PJE, mas também tem que pegar e lançar aqui. Ah, professor, é a vida.
Vida de advogado é assim, não é só advogado, não. Vai entrar com MP, vai fazer concurso para defensor, você vai ter o mesmo desespero, vai ter que lidar com o PJE. Se você acha que o CIE é ruim, aguarde para ver o processo eletrônico ou PJE. Aí você vai ver que é uma coisa desesperadora. Continuando, depois da greve, um espaço de aproximadamente 10 linhas, tá? Ou 10 espaços. Aí você bota autor, petição inicial, autor, nome do autor, nacionalidade, estado civil, parará, 319. 319, pensa 319, 319, porque é isso que vão te cobrar no exame de ordem. Quais são os requisitos da petição inicial? É o 319, CPC. E você começa a decorar ele sem querer, de tanto repetir. Aí vem, através do seu advogado, através do seu patrono, que for, tá? O endereço profissional, porque você tem que informar o endereço profissional, tá? Indica para fins do artigo 77, onde receberá intimações, tá? E com fundamento no artigo 305, seguinte do CPC, propor a ação. Aí vem a ação. Eu gosto de separar bem e deixar bem destacado o texto. Mas tem exigência legal para isso, professor? Não tem exigência legal nenhuma. Você faz do jeito que você quiser. O que você tem que preencher os requisitos da lei. Agora, fazer do jeito que você quiser, você tem que colocar de uma forma que as pessoas consigam entender, tá? Toma cuidado com isso, que o juiz não quer ter muito trabalho, não. Nem é o juiz. O assessor do juiz que vai ler, ou quem for ler, não quer ter muito trabalho, não. Então, toma cuidado e vai procurar saber se aquele juiz gosta de uma petição muito comprida, mas uma coisa mais sintetizada. Advogado é assim, a advocacia profissional é isso. A advocacia profissional não é peticionar e deixar para lá como vocês fazem no juizado. No juizado, você só peticiona e entrega para a pessoa vai lá, você não sabe nem como é que ficou o processo. E eu já digo que acho interessante você acompanhar esse processo da entrada, para você ter uma ideia se você peticionou direitinho, se não fez alguma besteira. Então, eu gosto de colocar o pedido separado, distância de uma linha, para deixar bem a ação de quê? Ação de alimentos, ação de separação, ação de solução de união estável, ação de inventário. Eu gosto de deixar separado, para o juiz já saber o que é. Tá? E já falando pelo rito, que é rito sumário, rito comum, é obrigado a colocar isso? Não, só estou dando sugestões. Aqui a sugestão que é obrigado a colocar é o que está escrito no artigo 319 do CPC. Aquilo ali que você é obrigado a colocar. Aqui eu estou sugerindo, digamos, modelinho. Toma muito cuidado com o modelinho que você pega da internet, tá? Toma muito cuidado com o modelinho que você pega da internet. Muitos estão errados. O CPC mudou em 2015 e o pessoal está replicando o modelinho de 2015 para baixo. Não faz isso, vai fazer besteira. Tá? Então, aí começa lá, ação digital, réu. Quem é o réu? Requerido. Quem é o requerido? Reclamado. Quem é o reclamado? Dependendo da competência de onde você for. Tá? Réu, nacionalidade, nome, endereço, toda a qualificação 319 necessariamente. Tá? Aí depois, eu vou para quê? Aí você vem nas preliminares. Você vai botar aqui, que é primeiro. Preliminares de quê? Tramitação a idoso, super idoso, idoso acima de 60, super idoso tem sendo a prioridade acima de 80 anos, é super idoso, o capim e tudo veio super idoso, passar à frente de todo mundo, professor. É a lei que coloca o super idoso assim. Tá? Então, prioridade de tramitação. De quê? De violência doméstica, de menor, de idoso, super idoso, você dá uma olhadinha lá qual é a prioridade. Aí, gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça também, aquelas preliminares, né? Gratuidade de justiça, pedido de gratuidade, quando couber, pelo amor de Deus, não passa vergonha. Se a pessoa não tem gratuidade, explica por quê. Porque nesse momento está com o nome sujo, está sem dinheiro, ele tem até um salário muito bom. Por exemplo, eu tenho um militar da reserva que o salário dele normal é R$25 mil, o salário dele é R$25 mil. Porém, ele tem um desconto de quase 50% de pensão, mais um desconto de não sei de quê, e o salário dele reduziu para R$6 mil. Ele recebe líquido, de tanto desconto que tem lá.
desconto que ele fez besteira, descontrolou-se, né? De R$6.000, e às vezes não consegue nem arcar com os R$6.000. Então, depende, para você fazer esse pedido de gratuidade de justiça, a situação dos seus clientes se encontra, tá? Toma muito cuidado com isso. Bom, pela não realização de audiência de conciliação ou mediação, você tem que falar. Se você, quero, não vou querer, não vou fazer, como é que você vai montar? Se você deseja ou não deseja, pelo amor de Deus, coloca, tá? E depois, professor? Bom, depois nós temos a lide. O que é a lide? A lide é o mérito, meu filho e minha filha. O mérito, qual é o mérito que está sendo discutido, qual é o direito que o seu cliente quer, qual é o direito que foi lesionado ou ameaçado de sofrer lesão, o que está acontecendo, fala para a gente, e é aí que você vai falar sobre a lide. Fatos são os fatos, a lide é o objeto da ação, você vai discutir ali, é o objeto da lide, o objeto da ação. Tá? Fundamentação, fundamente tudo que você quiser, fundamente na lei, fundamente na doutrina, fundamente na jurisprudência, e fundamentação legal são dessas três situações: fundamentação na lei, fundamentação na doutrina, fundamentação na jurisprudência. É isso que passa da fundamentação. Por isso que eu gosto de colocar títulos, para eu lembrar como é que eu vou fazer. Então, você faz a mesma coisa. Tem algum pedido de tutela, urgência? Lembra aquela tutela de evidência que você não tem o endereço do réu? Tutela de evidência. Você vai pedir uma tutela de evidência e não tutela de urgência. Ou você precisa pedir uma tutela de urgência. O pessoal chama antigamente, já está ultrapassado, mas o cheiro de naftalina está presente. A linguagem mofada ainda está lá aparecendo o tempo todo. Cara, tutela antecipada, eu quero tutela antecipada, eu quero liminar. Aí veio com essa... Tá, mas toma cuidado que isso já está ultrapassado. Vocês estão se formando em 2023, a sua formação de 2023. Cuidado com esse linguajar mofado para não continuar olhando assim. Já estamos lá no Visual Law e você ainda na datilografia. Toma cuidado com isso. Tá? Aí, tutela de urgência, tutela de evidência. Como é que você vai fazer? Como é que você vai botar? O que é? Como é? Você tem que ver, fumos iuris, periculum in mora, tá? Se tem algum pedido? Não tem, professor? Vou dar continuidade com a minha ação. Então, se você não tem nenhuma tutela, você então já vai fazer os pedidos. Vai fazer os pedidos. Quais são os pedidos? Diante do exposto, requer prioridade da tramitação, porque você pediu superidoso, idoso, menor. Segundo, gratuidade. Tudo que você pediu tem que ser tudo que você falou lá nos fatos, no mérito, na lide, no objeto da ação. Você tem que repetir o pedido, tá? Tem que concatenar a exposição dos fatos e do mérito com os seus pedidos. Não vai fazer uma coisa de pessoa confusa e deixar de botar no pedido que está na ação. Não é assim que funciona, não. Você tem que concatenar seus fatos, o seu mérito com o seu pedido. Se você falou lá no fato, fundamentou no mérito, então ele tem que estar lá no pedido. Se você pediu gratuidade, você não vai pedir gratuidade agora, nos pedidos. Faz o pedido de gratuidade, que seja deferida a gratuidade. Se você pediu tutela antecipada, que seja concedida a tutela provisória, antecipada. Se você, aí vai no linguajar mais, a tutela de urgência, que seja concedida a tutela de urgência. A citação do réu para contestar no prazo tal, até a audiência, o que for de direito, conforme o objeto da situação. Julgar procedente o pedido para condenar o réu nos valores tais e tais. Depois, condenação nas custas processuais e honorários de sucumbências advocatícios. Tá? Tem que começar daí. Se você não fizer um pedido legal, o juiz não te dá. Aí vem aquele negócio que eu falei do extra petita. O juiz não pode te dar o que você não pedir. E o pedido está aqui, no final. Se você não pedir, o juiz não dá. Então, pede.
peça, solicite, reclame, requeira, mas não esqueça de colocar, tá? Espaço de 2 linhas, aí você vai entrar nas provas. Pelo presente, desejo requer a produção de todas as provas e direito admitida, seja ela pericial, documental, infernal, mete ali, tá? As provas. Eu gosto de fazer assim separado, porque vai fazendo o título e você vai lembrando que isso é obrigatório, isso aí é o 319. Eu botei ali o que o 319 pede de você. Tá? Então, os temas ali que eu estou abordando são os temas obrigatórios do 319. Eu posso pedir a mais? Pode. Pode pedir o que você quiser a mais. Você não pode faltar o tema do pedido. O valor da causa. Toda causa tem valor. E aí, ficou quanto isso? Qual o valor? Qual o dinheiro? Dinheiro, tem que ser pecúnia. Tem que ser o valor e pecúnia. Se for uma obrigação de fazer, professor, então que seja obrigado a fazer e você, para fins de alçada, para fins de cálculo de custas e para fins de alcançar a alçada superior de segunda instância ou instância superior, você dá a causa o valor de tanto. Toda causa tem um valor, mesmo que o pedido seja anonimado, mesmo que o pedido seja de uma obrigação de fazer, tem que ter um valor. Aí dá-se a causa o valor de tanto. Nesses termos, pede deferimento sempre local e data. Local e data que foi feita a petição inicial. Sempre local e data. Tá? Embaixo, advogado e óbvio. A parte assina, por favor, bota lá um espaço para a sua parte assinar, principalmente vocês aí do Juizado Especial Cível, que é a pessoa que está responsável, que falou para você. Bota ela para assinar. Tá? Porque depois você fala, não falei nada disso para o estagiário botou isso aí porque quis. Aí está lá você tendo que explicar para a advogada, a orientadora do MPA, por que você botou isso. Então, bota ele para assinar. Manda ler, lê tudinho aí, concorda que mude alguma coisa? Não, assina. É por aí que tem que ser. Tá? Bom, já são 4 horas e... 4 horas. Nossa, 1 hora. Eu sei que vocês têm prova hoje. Então, já dei uma revisão de petição inicial, uma sucinta petição inicial. Esse material vai estar... Isso aqui é a explicação que eu falei, eu falo, mas depois eu boto tudo no slide também, para que vocês acompanhem. Isso foi uma lembrança da sua petição inicial, como é que deve ser, se foi indefinida, como é que você pode fazer. Na próxima quarta-feira, nós teremos uma nova jornada, que eu vou falar na quarta-feira, às 3 horas da tarde, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vou falar sobre agravo de instrumento, ou seja, um recurso que você pode utilizar que não é recurso depois da sentença, é um recurso que a gente utiliza, seja na parte de conhecimento ou na parte de execução, a gente usa a qualquer momento, que é o agravo de instrumento. E na segunda-feira, quem puder ir pessoalmente na trilha, eu vou falar sobre contrato de honorários. Como fazer o contrato de honorários. Vou falar sobre isso e vou gravar a aula também, mas de preferência é presencial. Tá? Que veja presencial. Quem não puder ir, dá uma olhadinha na gravação, faz a atividade para eu olhar. Aí, como é que eu vou entregar? Deixa com a Yasmin segura lá para poder valer as suas horas e você cumpriu a jornada ou a trilha. Tá ok? Perguntas? Temos alguma pergunta? Nada? Todo mundo quietinho? Estão vivos? Cri. Eu deixei aqui aos meus contatos, caso você tenha alguma dúvida aqui, me perguntar alguma coisa, eu respondo, mas não é serviço 24 horas, não é serviço estático. Mas eu respondo 1 hora, pode ser pelo WhatsApp, e você me racha nas redes sociais. Eu não estou vendendo nada, não, tá? Eu só gosto de distribuir o conhecimento, não estou vendendo nada. É para distribuir o conhecimento mesmo e as minhas aulas. Gosto bastante das minhas aulas. Espero ter dado uma visão geral de petição inicial para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Lembro a vocês somente que é necessário que você, se possível, né, frequente as jornadas e as aulas, sempre que possível.
Estou sempre à disposição, caso vocês queiram. Agradeço muito a atenção. Deixo vocês para uma próxima jornada. E só lembrando que segunda e quarta-feira nós temos um encontro aqui. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Boa avaliando a aprendizagem. Bom avaliando a aprendizagem. Fiquem à vontade. Pois não, tem um convidado, levantou a mão, pode falar, convidado. Passando só para agradecer e relembrar um pouco as aulas aí. Não sei se vai lembrar de mim. Quem está falando? Caio Giro. É o Caio. Claro, Caio. Você foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu voltei para Estácio, lá em Caxias. Caio, vi o post passei lá no escritório. Passei na frente do seu escritório. Vi o post lá, passei. Vou passar lá para dar uma olhada, relembrar um pouco. Legal, legal. Caio, seja sempre bem-vindo, tá? Valeu, professor. Um abraço. Diga, Patrícia. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom, eu posso ajudar. Essa jornada que vai ser na segunda-feira vai ser aonde? É presencial? É na sala 504, não é jornada. Essa é a trilha de aprendizagem sobre contrato de honorários. É na sala 504, toda segunda-feira, às 5 horas da tarde. Tá? No bloco? Lá na Conceição, no bloco A, lá na Rua da Conceição. Da Conceição. Isso, 504, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Diga, Milena. Professor, vale quantas horas mesmo? Isso é na tabela com a professora Rafaela. Eu não sei quantas horas ela está colocando para ela. Eu sei que vale horas, mas eu não sei quantas, porque aí cabe a coordenadora. Tá? Entendi. É porque você tinha falado que tinha horas A a C, né? Aí eu tava querendo saber quantas eram. Aí é com a Rafaela, ela que vai dar. Tá? Obrigada. Nada. Diga, Patrícia. Vai ser às 3 horas, né, professor? Não. Lá às segundas-feiras são às 5 horas da tarde. É 5 horas da tarde, às segundas. Às quartas-feiras é a jornada. Trilha, segunda-feira, 5 horas da tarde. Jornada aqui, Teams, às 3 horas da tarde. Tá legal, Patrícia? Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Eliezer? Desistiu? Ô, professor Marcelo, boa tarde. Bom dia, Eliezer. Pode falar. É porque eu estava aqui na equipe procurando material, não estou conseguindo achar a pasta de material. Não, vê na palestra, equipe de palestras, tá? Palestras. Não está na sua equipe de EPU, está de palestras. Eu botei lá na equipe de palestras, dentro de arquivos, está lá em arquivos EP1. Tem um arquivo só escrito EP1, tá? É na sala de palestras, tá, Eliezer? Obrigado. Até segunda. Deus quiser. Abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, mestre. Obrigado. Valeu. Tchau. Tá lotado, senhor. Tem que esperar esvaziar, sair gente para resolver por dentro. Não, desculpa aí que deve ter algum engano aqui, irmão. Sabe quem você tá falando? Não. Então é isso. Eu sou Romero Frajado. Eu não conheço. Sou filho do Paulinho Frajado, irmão. Bacana. Paulinho Frajado, porra. Não sei.